Se tem um assunto que causa uma confusão, é essa história do uso de tradução para aprender outros idiomas. Alguns falam para você esquecer o português, não traduzir jamais, tentar aprender sempre no idioma que você está tentando estudar, você lê tudo nesse idioma. Outros falam para você traduzir. É uma confusão só. Vamos resolver esse problema. Antes de prosseguir com o assunto do vídeo, eu quero te dar um recado. Muito provavelmente quem me acompanha aqui no YouTube tem muitas dúvidas. Por exemplo, como que eu aumento de fato meu vocabulário? Que estratégias eu devo aplicar e que estratégias eu não devo aplicar? Como que eu melhoro a minha fala sozinho? Como que eu estudo de fato os 4 pilares da fluência? Como montar o meu estudo para sair da teoria e ir para a prática de fato? E para sanar todas essas dúvidas, eu quero te convidar para participar do próximo nível. Se você nunca viu uma aula mais longa minha, essa é a sua chance. É nesse evento que eu vou te explicar tudo que não é ensinado nos cursinhos tradicionais de idiomas. Lá você vai aprender como dominar os 4 pilares da fluência para que você consiga conquistar a fluência do idioma que você tanto sonha. Vai acontecer no dia 18 de março, às 7 da noite. Clique no comentário fixado que está aqui embaixo, entre na página e se inscreva. E não se esquece de entrar no grupo do WhatsApp para que você não perca o material de apoio que eu preparei para você. Te vejo lá. Eu já vou começar com uma polêmica, que é essa história de pegar o nosso português e jogar pela janela e fingir que você não sabe português, você tentar ali ficar no inglês ou ficar no alemão, ela não faz o menor sentido. Você é adulto, você tem algum botão que você aperta e você consegue desligar o seu português, você consegue não raciocinar em português? Não, porque se você tá aprendendo um outro idioma na idade adulta e aprendendo o segundo idioma na idade adulta, português é tudo que você sabe, você vê o mundo a partir do português. Não faz o menor sentido a gente pegar isso, jogar pela janela a nossa vantagem de ser adultos e da gente já ser proficiente em outro idioma, pra gente pegar uma ideia de aprender só no inglês, nunca usar o português pra nada. Pra explicar direito essa história, eu preciso que você entenda que existem 2 tipos diferentes de uso de tradução. Isso aqui é a essência do vídeo, você precisa prestar muita atenção. O primeiro tipo de uso de tradução é quando você usa a tradução para aprender o idioma, quando você traduz, por exemplo, palavras novas para entender qual que é o sentido dessas palavras. O outro sentido de tradução é quando você vai tentar ler nesse idioma, você vai tentar falar nesse idioma e você precisa ficar traduzindo para o português. E daí você só entende quando você traduz para o português, você lê em português e você, tá, entendi. Ou você monta a frase em português, traduz palavra por palavra para conseguir falar esse idioma. São situações diferentes. Vamos primeiro falar desse ponto aqui do estudo. Faz sentido, durante esse estudo do nosso idioma, jogar o nosso português pela janela? Já dei o spoiler. Não, não faz sentido. Sou eu que estou falando? Não. Existem várias pesquisas que compararam a eficiência dos alunos, o quão bem eles conseguem aprender palavras novas quando eles usam tradução da língua materna deles e quando eles não usam a tradução, eles usam a definição do dicionário para conseguir compreender esse vocabulário. E o que essas pesquisas viram? Que os alunos, eles aprendem melhor, mais rapidamente, e eles têm essa memória por mais tempo quando eles usam traduções da língua materna, ou do idioma que eles sabem. Se a gente parar pra pensar, faz sentido. É muito mais fácil você já traduzir pro português aquela palavra do que você tentar ficar lendo uma definição de dicionário. E existem algumas pesquisas também que mostraram como é difícil entender a definição de um dicionário. Não precisava de pesquisa nenhuma pra ver isso, mas até nativos que já têm o idioma em nível proficiente tem dificuldade de compreender um conceito quando você só tem a definição do dicionário. Imagine estudar todo o idioma assim, só com a definição do dicionário. Não tem problema nenhum você usar a tradução para estudar, para aprender palavras novas. Você vai estar facilitando esse processo. E se você já viu um vídeo meu sobre o uso de flashcards para aumentar o seu vocabulário, você sabe que eu vou falar para você usar tradução para o português, ou o idioma que você sabe, e colocar o idioma que você deseja aprender no verso, a tradução na frente do flashcard e o idioma que você deseja aprender no verso. Se você não entende nada de flashcard, nem sabe o que eu tô falando, por favor, assiste esse vídeo aqui. Depois desse vídeo, não vai pular para aquele vídeo não, calma. Legal, se usar tradução é mais fácil, mais rápido e eu entendo melhor essas palavras, então não tem problema nenhum eu também traduzir para ler e para escrever, que é a nossa situação número 2. Vamos para a segunda. Posso ficar traduzindo para o português para falar inglês, falar alemão, falar francês. E quando eu ouvir uma frase em alemão, em francês, italiano, japonês, eu preciso traduzir essa frase para daí eu compreender na minha cabeça? Não. Eu recomendo que você, desde o início do seu estudo, você se treine a não ficar traduzindo. E aqui talvez você até esteja um pouco confuso. Pera lá. Se eu usar tradução para estudar o meu idioma, eu estarei então viciado nesse uso de tradução e eu vou ter que traduzir tudo para conseguir compreender o meu idioma? Não.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu falo por experiência própria. Eu uso tradução muito para estudar todos os meus idiomas, mas também quando eu estou lendo nesse idioma, eu estou ouvindo, eu estou tentando falar, eu me preocupo em desenvolver uma habilidade muito importante que eu chamo da habilidade de se virar no idioma. Ao invés de eu ficar preocupada com a tradução perfeita, eu vou usar o conhecimento que eu tenho para conseguir compreender aquela mensagem, para conseguir falar o meu idioma. Eu não tento falar aquela frase perfeita, aquela frase do português, porque eu vou me sentir muito frustrada, porque eu não tenho esse nível no inglês, no alemão, no italiano, no japonês. Eu não vou falar da mesma forma. Por que eu vou pegar a frase do português, traduzir palavra por palavra e tentar falar dessa forma? Essa tradução, ela vai me atrapalhar. Quando eu estou fora desse momento de bundinha na cadeira, eu estou tentando usar o meu idioma, eu estou tentando compreender, você tem que parar de ficar traduzindo tudo para português. Porque o que você está fazendo de fato? Você não está compreendendo inglês em inglês. Ou alemão em alemão. Você só compreende quando você tem a tradução para o português. Você está se treinando a todo momento a fazer tradução simultânea das coisas. Se você quer trabalhar com isso, beleza, segue em frente. Mas talvez não é o caso da maioria das pessoas. Eu não quero trabalhar com isso. E aqui tem um outro detalhe importante. Entender não precisa de tradução. Você pode ouvir uma frase em inglês, entender essa frase em inglês e não traduzir nada. Eu entendi. Próximo. Não precisa traduzir. Se você entendeu, tá tudo certo. Você precisa se acostumar com essa sensação de entender sem traduzir as coisas. No início, até é um pouco mais difícil. É normal que no início você pene um pouquinho mais. Porém, isso é uma habilidade e é 100% possível de ser desenvolvida. Você precisa, a partir de hoje, mudar a sua mentalidade para que você consiga ler em inglês e ficar em inglês. Ouvir em inglês e ficar ali com a sua mente em inglês para tentar entender o que você está ouvindo e não traduzir para o português. Quando você tentar falar inglês, você vai pensar, ok, essa é a informação que eu quero falar, essa ideia aqui. Com o que eu tenho hoje de inglês, essa minha bolsinha de conhecimento, pensa que tudo que você sabe do inglês está aqui nessa bolsinha de conhecimento. Você abre a sua bolsinha de conhecimento e você pensa, beleza, essa é a informação que eu quero falar. O que eu consigo falar? Às vezes eu não vou conseguir falar o subjuntivo. Eu não tenho essa capacidade ainda, eu não estudei subjuntivo. Mas eu posso usar um presente, eu posso fazer uma mímica, eu posso fazer isso. Você se vira com o que tem. É isso que você tem que fazer. Dessa forma, as traduções, elas não irão te atrapalhar. As traduções serão sempre benéficas. Você vai traduzir para estudar, bundinha na cadeira, mas quando você estiver usando, lendo, você não vai traduzir. Eu posso fazer isso desde o início? Você deve fazer isso desde o início. Começou a estudar o seu idioma hoje, você já se treina a ouvir frases nesse idioma e não traduzir. E daí você pode me perguntar, você deveria estar se perguntando, tá, mas eu não entendo sempre tudo que eu escuto, eu não entendo sempre tudo que eu leio. E agora, o que eu faço? Eu vou pegar aquela frase inteira, fazer Ctrl+C, colocar no Google Tradutor e fazer Ctrl+V? Não. Se você não entende todas as informações ali da frase, você vai fazer uma tradução pontual. Vamos dizer, aqui tá uma frase do inglês. Essa frase tem 7 palavras. Eu não sei 2 palavras. Ao invés de você pegar toda ela, você vai só focar nas palavras que você não sabe, traduzir pontualmente. Depois, com essa tradução em mãos, você vai pensar, beleza, como que essa tradução me ajuda a entender o significado dessa frase inteira? E agora você tá raciocinando em inglês, você voltou pro inglês. E se você traduziu, você depois pega essa informação, aprende, coloca nos seus flashcards, mas agora você vai tentar entender como que essa nova informação te ajuda a compreender aquela frase. E muitas vezes, quando você estiver lendo ou ouvindo o seu idioma e você não entende imediatamente, talvez você só precisa de um pouquinho mais de tempo com aquela frase. Você pode pausar o que você está ouvindo, repetir mentalmente aquela frase, ficar ali pensando nela e eventualmente você vai ter tipo um clique assim na sua cabeça. Ah, entendi, acho que entendi. Beleza, entendi. E daí você não traduz e vai pro próximo. Essa é uma habilidade. Desenvolva isso a partir de agora. Eu lembro do momento que eu comecei a desenvolver isso tanto no inglês quanto no alemão e hoje é muito natural eu encarar os meus idiomas dessa forma, de eu ouvir, ler e tentar falar, sem ficar com essa tradução usada como muleta, porque isso é ruim. E é por isso que quando os professores normalmente criticam o uso de tradução, eu imagino que eles estejam se referindo a essa situação. E o aluno nunca fica ali só no inglês ou só no alemão, no idioma que for. Ele está sempre usando o português como muleta. E é isso que você não pode fazer. Ficou claro essas duas diferenças? Tradução para estudar, ok, joinha. Tradução para ler, falar, compreender. E daí você só entende esse idioma quando você traduz para o português? Não. Você precisa se treinar a entender o seu idioma no idioma. E assim, a tradução será só benéfica na sua vida. Te vejo no próximo vídeo.